Pô, galera, hoje a conversa foi com uma pessoa sensacional, cara. Uma pessoa iluminada, que sabe chegar e sabe sair de qualquer lugar. Uma pessoa que, se eu pudesse dar uma música pra ela, seria a música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Tá sempre se reinventando, sempre ela mesma propondo novos desafios e, o mais importante, todos eles ela conclui. Maíra Rios, vocês vão se maravilhar com essa garota, velho. Muito obrigado. A gente fica nessa mesmo, né, irmão? A gente fica assim, pô, o que a gente vai conversar, né? A gente já tem uma ideia do que falar, como a pessoa é, mas... Planeja tudo na hora, É dá igual, quase nada. É igual no baile, né? Quando a gente é novo, vê aquela menina, vai chegar nela, planeja tudo, ela olha pro outro lado e fala, e agora? Aí você dá de cara com essa convidada maneiraça. E aí, Maíra, tudo bom? Tudo bem, tranquilo. Tranquilo, fora a chuva que deu hoje, né? Pô, É mesmo. Quase atrasou um pouquinho a gente aqui, mas tá tudo bem. mas a gente vê. E aí, pelo visto tava trabalhando antes de vir pra cá. Tava. É uma coisa que eu faço muito. Graças a Deus, né? Amém. Realmente, né? E você tava fazendo o que na hora que eu fui lá te buscar? Tava maquiando uma grávida que ia fazer um ensaio de gestante. Aí caiu a chuva e não teve ensaio. Não teve. Não, ela até me mandou mensagem pra Pô, ver que se vai pena. poder refazer. Mas, beleza, tô maquiando. Da onde que chegou isso de começar a maquiar, trabalhar com beleza e tal? A história é longa. Eu sou formada em Educação Física. Interessante, hein? Fiz Educação Física, entrei na faculdade em 2007. Formei no ensino médio com 16 anos. Aqui em Valença mesmo? Em Rio das Flores. Das Flores. No CIEP. E O Brizolão? CIEP Brizolão. Sei como é que é. E aí, eu sempre gostei de mexer com maquiagem, mas nunca foi nada que eu achasse que poderia ser o meu trabalho um dia. Uhum. E eu formei numa época que o incentivo à educação, a acesso à universidade estava muito forte. Então você já formava meio que sabendo que você tinha que estudar, pelo menos foi o que meus pais queriam para mim. Te orientaram ali. Me orientaram, exatamente. Só que eu era muito nova, eu tinha 16 anos. O que você quer fazer com 16 anos? Nada. Curtir. Né? Exato. Zoeira. Aí sempre fui muito ligada a esporte, dança, sempre gostei dessas coisas. Falei, pô, vou fazer educação física porque é uma faculdade curta. Na época, a última turma, que foi a minha de licenciatura e bacharel, foram 3 anos e meio. Aonde foi? Na FOA, Na em FOA? Volta Redonda. Antigamente era 3 anos e meio. A minha turma foi a última, de 3 anos e meio. Já teve turma de 3 anos. Aí era na famosa licenciatura plena, era isso? Isso, licenciatura plena. Era A minha isso, então. turma pegou a mudança no meio. Então, quando a gente estava no 4º período, a gente teve que simular um outro vestibular, como se a gente estivesse ingressando na licenciatura para quem quisesse fazer. Porque a base do curso era o bacharel. Aí eu fui e falei, vou fazer educação física, que deve ser uma faculdade super legal, dinâmica, que eu sou uma pessoa que eu jamais ia conseguir ficar parada numa sala de aula só na teoria, eu ia ficar louca. Eu tinha que estudar, falei, vou fazer educação física. Aí fui para Volta Redonda, fiz a faculdade, e no meio da faculdade começou a me despertar muito essas coisas de estética. Aí eu comecei a fazer um curso de cabeleireiro lá em Volta Redonda, quando eu fazia faculdade. Durante a faculdade? Durante Então a você faculdade. Já fiz o curso de migrou, cabeleireiro. Quase. Só que na verdade o meu primeiro contato foi antes de entrar pra faculdade. A minha irmã namorava um rapaz que a mãe dele era cabeleireira, então eu vivia no salão dela. E aí eu aprendi muita coisa, vi que eu gostava. Quando eu estava terminando a faculdade, eu conversei com os meus pais, falei, eu queria muito fazer. Descobri que em Juiz de Fora tinha faculdade de estética. Aí falei, vou terminar a educação física, vou para Juiz de Fora fazer estética, que é o que eu realmente gosto. Porque na época que eu formei em 2010, a educação física ainda era muito desvalorizada, não tinha essa cultura à saúde, era muito culto ao corpo, ainda não tinha transicionado para o que é hoje. Mas só pela estética, pela musculação e tal, e não tanto pela saúde. Não tanto pela saúde, E assim, por exemplo, o personal era raro você ver pelo menos em Valença. A Raider nem existia quando eu formei. Eu estava terminando de construir, se eu não me engano. Na época devia ser provavelmente a Corpus. Era Corpus, que era referência, e um dos únicos personagens era o Foguinho, na época. Alô, Foguinho. Alô, Foguinho. Então era muito difícil, assim, o acesso à área de quem já não era. E aí eu também fiquei muito desanimada, pagava muito mal na época. E aí eu resolvi ir para Juiz de Fora, aí fiz acho que 2 ou 3 períodos de estética lá. Só que vi também que a estética era muito amplo perto do que eu queria, que eu sempre gostei da parte de maquiagem e cabelo.
Terminou a educação física. Terminei a educação física. Formou e tal. Fui aí pra foi pra Juiz de Fora, Maneiro fiz isso, né, estética. gente? Que teve Pelo menos terminar, né, o teve ali, o compromisso de porque terminar. muita gente já larga, vai emendando em outra. Eu até queria ter largado em algum momento, mas hoje em dia eu não me arrependo. A educação física foi a base para muita coisa que eu sei hoje. Legal. E para grandes amigos que eu fiz também. E aí achei que estava meio fora do contexto, a estética, voltei para cá. Aí voltei, trabalhei um período com educação física. Aonde? Na época o Marquinho tinha academia aqui em Rio das Flores, eu meio que comprei um espaço da academia para dar aula de spinning. Eu comprei umas bicicletas de spinning e dava aula da parte fitness. Só que eu ia e voltava quase que chorando todo dia, porque realmente não era a minha praia. Não estava realizada. Não, a área fitness não tem nada a ver comigo. Aí na época eu tinha terminado um relacionamento de muito tempo e o meu ex-namorado trabalhava na mesma academia que eu, então tava muito ruim, um clima péssimo. Eu doida pra mudar, pra fazer alguma coisa. A minha irmã tinha mudado pra Juiz de Fora e passou um dia na rua em frente a um salão que tava precisando de cabeleireira, entrou. Eu nunca tinha trabalhado num salão. Tinha feito curso lá? Tinha feito curso lá e fazia nas minhas amigas que eram loucas e deixavam, porque eu não tinha especialização nenhuma, só tinha feito. Coragem. Fé, coragem. Exatamente, fé. Maquiagem, sempre tive o dom, assim. E é uma coisa que não, se você errar, você lava e tá tudo ok. O cabelo não. Aí, a última vez agora que eu cortei, o cara fez uma cagada, mas tudo bem. Então, faz parte. Daqui uns 3 meses ela Depois arruma. volta. Cresce. Aí a minha irmã passou nesse salão e conversou com o dono, falou, eu tenho uma irmã que é muito habilidosa, não sei o que e tal, ela tá procurando um emprego, eu nem tava sabendo. E aí o cara, a gente tá precisando, ele tinha acabado de mudar de endereço, aumentado o salão, precisava de mais funcionário. A gente tá precisando, ela pode vir aqui na segunda-feira conversar? Isso era tipo assim, na quinta. Aí sexta ela me ligou e falou, eu arrumei meu trampo pra tu aqui em JF. Eu falei, Nayara, você é louca. Ela, você falou que não tava gostando, que tava querendo vir pra Juiz de Fora de novo, não sei o quê. Aí fui pra Juiz de Fora de novo. Aí fiz. Só uma ideia, eu tenho mania de dar ideia, pode ser idiota. Por que você não leva as bicicletas de spinning lá pro salão, começa a cortar cabelo, as mulheres no spinning, pedalando, você dando aula, já faz as duas coisas. Ao mesmo entendeu? tempo, já resolve tudo. Dá não? Vamos pensar nisso, a gente abre junto. Vamos. O louro dá, porque é tanto tempo que elas ficam lá, né? Que dá pra fazer umas 5 aulas. Vamos fazer um endurance lá. Viu? Aí fui pra Juiz de Fora e trabalhei num salão lá por acho que 8 meses, mais ou menos. Era um salão muito grande, tinha muito movimento. Aprendi muita coisa. Vi como era um salão hoje em dia. Acho que se eu tenho a sagacidade que eu tenho, porque eu trabalhei nesse lugar. E aí, na época, o meu avô, ele não concordava. Não é que ele não concordava, ele achava que eu tinha que aproveitar o que eu estudei ou que eu deveria seguir uma carreira que fosse ligada a algo universitário, digamos Entendi. assim. E o sonho dele era ter feito odonto. E ele sempre falou isso na minha cabeça. Falou. Aí eu já estava meio desmotivada do salão, porque quando você trabalha num salão muito grande, principalmente que tem o nome dos donos, você não tem destaque. Você é a funcionária do salão. Perfeito. Então, tipo assim, eu fui fazer o cabelo. Vamos dizer que o dono do salão chama José. Ele não vai falar assim, ela não vai falar, eu fiz lá com a Maíra, lá no salão do José, não. Ela vai falar, nossa, olha o que eu fiz lá no José, porque o José é maravilhoso. Então você fica até meio desmotivada. Mesmo não sendo ele que fez. Mesmo não sendo ele que fez. O que é ruim também, porque quando a pessoa não gosta de serviço, ela também remete ao seu nome. É uma faca de 2 gumes ali. Exatamente. E aí eu tava muito desmotivada, muito tempo sem fazer curso na área de cabelo. Aí eu falei, eu acho que eu tava sentindo falta de estudar mesmo. Aí meu avô me propôs voltar para Valença e fazer odonto. Aí eu voltei para Valença. Para fazer odonto? Para fazer odonto. Eu tenho odonto nesse meio. Aí entrei pro odonto em 2013. Fui até o 6º período, 5º pro 6º. Não cheguei a finalizar o 6º, não. Acho que eu peguei só o iniciozinho dele, assim. E eu tava ficando depressiva. Porque não era sua área. Não era minha área. Eu bem gostava... na estética do odonto. Então, eu não cheguei na parte estética, porque a parte na época da minha grade, a harmonização orofacial estava começando ainda. Ainda não estava nesse boom que está agora.
Então, assim, a gente via uma coisa ou outra em curso que tinha na faculdade. Mas nas disciplinas, a parte estética que você estuda na faculdade é só estética dentária mesmo. Ali o aparelho ali e tal. Isso, resina e tal. Agora pode ter mudado a grade, porque evoluiu muito, então. Mas na minha época, não. Mas eu gostava do atendimento da odonto e tudo. Mas eu pensava assim... Cada vez foi ficando mais latente. Aí nessa época eu comecei a fazer terapia, que me ajudou muito a me entender mais, a entender o quanto eu me importava com a cobrança das outras pessoas que estavam interessadas em saber se eu ia terminar a faculdade ou não, ou se eu ia terminar e fazer como eu fiz com a educação física, que eu não ia trabalhar com isso. Exatamente. Aí a terapia me ajudou muito nisso. Eu vi que eu estava fazendo, tipo assim, realizando o sonho do meu avô, vivendo a história de que alguém achou legal que eu fizesse. Você estava vivendo o sonho deles. Isso. Aí na época meu avô já estava muito doente. Não tinha nem consciência para eu chegar para ele conversar. Falar, avô, não quero mais, tal. Aí eu conversei com os meus pais, eles me entenderam super bem, sempre me apoiaram. Aí minha mãe só falou, tá, tudo bem, você vai para a odonto, mas aí você vai fazer o quê? Você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa. Eu falei, não, aí eu vou voltar a trabalhar na área, o que eu gastava com a odonto, eu vou investir em curso e tal. Aí eles concordaram, e aí de imediato eu fui trabalhar em um salão em Valença, fiquei pouco tempo, logo depois abri o meu. E aí eu cheguei. Você abriu o seu salão quando? Em 2016. Quando você achou que era a hora de abrir o seu salão? Quando eu vi que eu estava precisando me enquadrar no estilo da onde eu trabalhava. Por quê? Não podia ser você mesma. Porque a estética, ela tem muitos caminhos. E o meu caminho não é o caminho da estética do glamour, da estética luxuosa, daquele lugar que você vai entrar, que vai ter um lustre de cristal, que vai servir champanhe. Isso não sou eu. Então eu tinha que me formalizar muito para estar onde eu estava. E eu via que muitas pessoas não queriam estar nesse ambiente. Queriam fazer o cabelo, queriam estar com a unha bonita, a sobrancelha, mas queriam estar num ambiente que elas se sentissem confortáveis, que elas pudessem falar o que elas quisessem, que se o cachorrinho dela quisesse ir, tudo bem levar, ficar no colo se tiver alguém que se incomoda. E aí foi aí que eu vi que eu precisava ter um meu espaço, porque até as pessoas que eu recebia, os clientes que eu recebia, eram muito do meu jeito, da minha galera, da minha turma, que não sentiam a vontade, procuravam esse espaço assim mais informal, porque geralmente espaço de salão geralmente é bem formal, né, bem arrumado, bem chique. Sim. Aí eu acho que foi o momento. E o primeiro foi em Valença, Rio das Flores, foi onde? Foi em Valença. Em Valença? Foi em Valença. Foi lá no prédio da Esporte Companhia, era bem pequenininha, a Letícia conheceu. Até trabalhou lá um pouquinho, né, Letícia, na época. Levou todos os clientes do salão antigo? Mais ou menos. Alguns que acho que talvez já não deviam estar satisfeitos foram. Mas aí fiquei lá um pouco tempo, ficou pequeno, porque era uma sala só. Então, assim, às vezes eu tentei fazer um atendimento personalizado, tipo eu, cliente, para você poder bater papo e tudo, mas a agenda vai tomando um rumo que você às vezes não consegue muito controlar, e você precisa pagar a conta e tal. E aí ficou pequeno. Aí eu resolvi ir para um espaço maior, caí na besteira de fazer uma sociedade que... Não deu boa, né? Não deu boa, mas tá tudo bem. É ensinamento. Com certeza. Isso, né? Com certeza. Principalmente de não fazer com os outros aquilo que fizeram com você, né? A gente aprende. É isso aí. E aí, quando não deu certo a sociedade, eu saí, elas continuaram no espaço que estava, eu saí e aí eu fiz doideira. Aí eu fui, dei um passo assim muito grande, deu certo. Eu fui pro shopping, um ponto muito maior, uma equipe imensa, um aluguel exorbitante. Mas deu tudo certo, consegui me manter, só que aí quando as coisas estavam melhorando, porque você investe, né? Demora a ter retorno, aí veio a pandemia. Aí a pandemia veio, falei... Aí deu ruim. Quebrou a perna. Falei, nossa, velho. E a equipe ali era grande mesmo, né? Eu fui uma era vez muito lá, grande. O salão era lindo. Você fez o que lá? Eu fiz a unha? Não, eu fiz acho que cortezinho na sobrancelha? X-Cruz, igual as pipas da avenida. Só que só na sobrancelha. Mas sem zunidor? Sem zunidor, então tá bom. Não, beleza. Mas me adaptei não, porque cresceu muito rápido. Taturando aí.
Mas o salão lá era maneiro, eu lembro Era do maneiro. esmalteria e tal, era bem... Sim, era grande. Mas foi bom, assim, às vezes trabalhar com equipe grande é muita responsabilidade. E pra quem tá Cansativo. começando agora, qual que foram as dificuldades que você teve da saída vamos dizer assim, de funcionária pra realmente ter o seu negócio? Cara, eu acho que a maior dificuldade é que você não tem noção de que você vai precisar fazer realmente tudo quando você tá começando. Eu presa, né? Eu Pensar. presa. Eu presa, exatamente. Você limpa, você paga conta, você fecha caixa, você serve café, Coisa você linda. faz cabelo. Você vê o Então, estoque. porque você não tem como pagar alguém inicialmente. Você responde o WhatsApp, que é uma coisa que hoje em dia Essencial, né? é essencial, mas é uma coisa que meio que suga um pouco a gente, porque você não tem tempo para dar atenção que a cliente gostaria. Só que você precisa dar atenção para ela, só que você tem outra sentada na cadeira. Então, Sim. acho que o início é a estrutura mesmo, até você conseguir uma estrutura organizacional bacana, dá uma suadinha, mas fora isso é de boa. Ai. Eu não tenho meu negócio. Eu pretendo ter um dia um espaço para atender terceira idade. Mas, de princípio, eu quero ir em casa, né? Eu quero fazer um atendimento domiciliar e ter o meu espaço para terceira idade. Mas eu acho que o mais difícil, cara, é a coragem. É o que eu admiro, entendeu? De chegar naquele ponto, de ver todo o funcionamento de um salão. Você sabe que é legal, Sim. mas você sabe da responsabilidade também, inclusive voltar lá no começo que você falou do nome do salão lá em Juiz de Fora, né? Sim. Você sabe que é o seu nome, você vira uma vitrine, você vai andar na rua, as pessoas vão falar de você. Então eu acho que você se jogar no mundo assim dessa forma, de assumir a bronca mesmo, eu acho que é aí que é a maior dificuldade. Porque quando você tem coragem, as outras coisas vão se encaixando. Sim. E isso que você fez, Você vai eu acho virando uma sensacional. referência, as pessoas Exato. começam a te ver e querem. Aí assim, eu passei por uma transição, porque eu era de Rio das Flores, eu não conhecia quase ninguém em Valença. E aí, de repente, você tá num lugar que você vê um monte de gente que você conhece, que vai no seu salão. Então, eu passei por uma transição, tipo assim, cara, agora eu tenho que me comportar, eu virei adulto. Tipo assim, exato. olha só, tem um monte de gente que eu atendo aqui, então, né, não tô no quintal da minha casa. Então, você toma um susto, assim, tipo, nossa, tanta gente me conhece, tanta gente fala comigo. E ao mesmo tempo, muita gente procura por ser assim, né? Talvez, E acredito. quer que você se sinta à vontade também no seu espaço. Sim. Você vai agradar as pessoas, mas a ideia principal é ficar à vontade, para se divertir com o que faz. E eu atendo, assim, posso dizer que várias tribos. A menina nova, a mulher que está casada há muito tempo num relacionamento abusivo, a mulher que é feliz, solteira, a que é super formal, que é casada há muitos anos, tradicional, inúmeras. Imagina os assuntos, velho. Eu ia falar isso. Mas eu cara, consigo você- me adaptar bem, Deve ser sabe? legal. Tem umas coisas que você ouve e você fala assim, talvez eu não tenha tido essa consciência. Às vezes um pensamento muito diferente do seu. É bom que você aprende a ouvir as pessoas, às vezes a não estar sempre em embate com a opinião Perfeito. dos outros, porque você aprende a ouvir realmente. Às vezes ela quer só que você ouça ela mesmo. Perfeito. Já fez alguma cagada, Maíra? De estar cortando assim e falando, nossa. A maquiagem De foi o que você corte, falou. não. Deixa eu pensar. Às vezes acontece da gente passar um pouquinho na mão, assim, tipo, ela não quer ficar muito loura. Mas às vezes quando você vê, já foi. Mas dá pra fechar, dá pra resolver. Na maioria elas gostam. Porque toda vez que eu vou cortar o cabelo, eu tenho aquela sensação de, pô, acho que eu cortei demais. Sim. E eu sempre falo, irmão, só pra dar um aspecto de corte, cara. Só pra, sabe? Sim. Tirar as pontinhas, né? Mas na hora que eu olho, eu tô igual o Zé Corubu do Pica-Pau, quando ele corta tudo. Liso. Sabe? Eu falo, caralho, mano. Em corte, mulher, eu prefiro fazer o tipo menos. Ela pede 3 dedos, eu corto 2. Porque aí ela vai falar que tá ótimo. Se eu tivesse cortado 3, ela ia depois reclamar. Entendeu? Eu vou no menos, tá tudo certo. É conservadora ali no Exato. quarto. É É raciocínio conservadora bom. da minha saúde mental, né? Também. Lidar com expectativa é complicado. Maneiro. E de alguém que fez uma cagada e, tipo assim, fechou o salão, o clima, pô, ficou tenso. Cara, então, eu acho que eu tenho sorte, assim, eu não consigo me lembrar de episódio, assim, disso acontecer. Já aconteceu uma vez, foi pra mim a pior dia da minha profissão. Eita. Foi um dia porque assim, eu sou capricorniana, então compromisso pra mim é uma coisa muito séria. E eu tenho que cumprir ali, assim, exatamente como eu combinei. Mas não é assim que tem que ser?
Então, mas é porque tá tão normalizado não ser assim, né, que a gente se cobra até o dobro. Aí era foto de convite, de formatura, e eu... Às vezes a gente começa muito cedo, tipo, muito cedo mesmo, 3 e pouca, 4 horas da manhã. E era a primeira formanda, era 4 horas da manhã. Eu fui dormir cedo, um dia assim eu nem durmo direito, porque eu fico com medo de perder a hora. E eu não sei o que aconteceu, deu uma pane no meu celular, ele não ligava, ele não desligava, ele ficou a tela toda preta só com o símbolo da Apple. Caramba. Não despertou, depois eu tive que reiniciar meu telefone. Enfim, foi uma lenha danada, eu perdi a hora. O que eu fiquei mais nervosa não foi nem de ter perdido a hora, foi que na hora que eu vi que eu tinha perdido a hora, eu não conseguia entrar em contato com ela para pelo menos me desculpar, ou não ia adiantar. Mas assim, me deu muito desespero, porque o contato que eu tinha dela estava tudo no meu telefone. E eu só conseguia acessar meu telefone naquele dia, tipo, meia-noite do dia seguinte, porque eu tinha cliente o dia inteiro. Aí eu consegui pegar o telefone do bistrô, entrar no Instagram dela, mandei uma mensagem então. Foi recente, foi ano passado. Aí consegui mandar uma mensagem para ela, falando que eu sabia que nada que eu falasse ia desfazer o mal-estar, mas que eu pedia 1000 desculpas e tal. Aí ela falou que realmente ela ficou um pouco chateada, mas que ela entende que essas coisas acontecem, mas que ela conseguiu até se resolver bem, porque a primeira foto era uma foto em frente à catedral, aquela de longe, então ela não se importou de não estar super maquiada. E aí na parte da tarde ela conseguiu um outro horário, porque ela ia ficar com a mesma maquiagem desde cedo, em outro lugar. Aí passou um tempo, depois quando foi a colação de grau dela oficial, ela me procurou de novo, aí eu ofereci a maquiagem e o penteado como presente pelo mal ocorrido, e fiquei feliz dela ter vindo me procurar. Legal. E aí se resolveu bem. Depois você manda um beijo pra ela ali, só pra ver. Marcele, um beijo, tá? Desculpa de novo. Mas aí foi isso. Mas fora isso, assim, de profissão eu não lembro de ter... A gente passa por algumas situações, assim, quando eu ia atender em casa, às vezes algum marido bravo, ou tipo uma briga entre irmãs no meio da parada. Você fica, meu Deus, deixa eu pegar minhas coisas, deixa eu tirar daqui. Tira as tesouras de perto aqui, senão a Nazaré taca. Mas de erro, assim, graças a Deus, não. Cara, você falou do bistrô, eu acho muito interessante lá o espaço. Acho a proposta lá é legal, né? Exato, a proposta, cara. Eu acho aquilo ali muito bacana. Conta um pouquinho pra gente desse espaço. Da onde que veio a ideia, como que iniciou. Que é mais um degrau de coragem, né? Sim, foi. Na verdade, foi a pandemia que me empurrou para essa coragem, né? Porque assim que deu que... Se existe um lado bom, acho que foi esse, né? Exatamente, a gente se reinventou, legal. Sim, eu já não estava satisfeita em trabalhar lá no shopping com equipe grande. O ambiente do shopping era muito formal, eu não via a luz do dia, isso me incomodava muito, porque era muito lá dentro, então... legal isso aí. Isso me incomodava. E eu achava que isso formalizava muito o ambiente. O pé direito era muito alto, enfim. Aí quando deu a pandemia, o cara lá, pouco difícil de negociar, eu com medo dele não querer negociar comigo depois e só querer dividir os aluguéis e eu ficar endividada, resolvi sair e fiquei procurando vários lugares. Falava, meu Deus, pra onde que eu vou e tal. Aí um dia eu rolando tela de Facebook vi o anúncio daquela casa. Aí falei, cara... Aí o Léo até que viu falou, pô, maneira a casa, às vezes dá pra você colocar o salão, de imediato a casa são 2 andares, na verdade são até 3. A gente mora em cima e aí nem tinha ideia do bistrô ainda. Aí você põe o salão lá e tal, e o aluguel era muito atrativo. Tinha sido uma república da medicina lá anteriormente. Aí eu fui visitar a casa, gostei da casa, e aí a gente resolveu alugar. Aí levei o salão pra lá, fiz tudo. Inicialmente ficou o salão embaixo, eu morando em cima, e o espaço, uma área com piscina, uma areazinha gourmet. Aí em agosto do ano passado, eu descobri uma gestação que não foi pra frente, eu perdi a gestação. Foi tudo muito rápido, muito... Falei que Deus só me deu um susto assim. E aí, nesse meio tempo, o Léo ficou meio desesperado, porque na época ele estava trabalhando numa empresa em Valença que não estava ganhando o que a gente espera para criar um filho. E como a galera já estava, tipo, desde quando a gente mudou para casa, ia para lá todo final de semana e ficava, compra cerveja de tal lugar, compra cerveja de tal lugar. Aí eu falei, cara, por que a gente não tenta montar alguma coisa aqui para funcionar pelo menos final de semana à noite? Porque já...
A galera já tá aqui todo final de semana. A gente tem um trabalho danado, porque a gente que limpa depois, a gente que faz tudo. Enfim, e aí a gente animou com a ideia. Já tinha o potencial do espaço, só que Exatamente. aí acendeu através disso daí. Isso. E lá é maneiro, vamos lá um dia tomar Com certeza. Muito maneiro lá. Aí a gente fez, deu certo, depois começou a servir almoço, e aí foi melhorando, foi crescendo, aí a pandemia diminuiu um pouco, aí pôde começar a ter música ao vivo. Então, peraí, o shopping terminou e a migração para casa foi no início da pandemia? Isso, foi no início da pandemia. Aí ficou um espaço lá, tipo, do lado de fora serve almoço, funciona de manhã com almoço e à noite serve, funciona como bistrô, bar, aí tem música ao vivo. E aí às vezes assim, você tá lá, sua esposa foi fazer cabelo, você fica lá do lado de fora sentado, tomando uma cerveja, ouvindo uma música. E aí ficou um ambiente bem informal mesmo, da forma que eu acho que eu gostaria desde o início. Sim. Então hoje lá tem um salão e um bistrô. Isso. E aí tem a parte de cima, que é onde eu morava, que virou agora, a gente colocou, tem o quarto que eu morava, continua sendo o escritório do salão e a sala da noiva. E aí tem também, a gente tem agora atendimento de psicólogo, nutricionista, esteticista. Aí então ficou tipo um centro que reuniu algumas profissões ali. Isso. Pô, interessante, cara. Tem um espaço lá pra gente abrir o podcast. Falei, lá no terceiro andar tá vazio. Vamos lá ver isso. Que isso, cara. Fazer um barulho lá. Isso aí. Deve ficar bom. E tem uma coisa que pode ser uma viagem minha, né? Que eu também não sou de frequentar salão, claro, só até meus 18 anos. Eu ia muito e tal, fazer corte, Chanel, era um espetáculo. Mas aquele espaço lá da noiva, tem em todo lugar em Valença? Tem em todo salão? Que oferece isso? Tem? Eu acho que não. Porque tem salão que às vezes é só o salão mesmo, Eu acho que com sala da noiva, banheiro, tudo assim acessível pra ela. Não sei, o La Maison tinha, agora eu não sei. Esse é o seu forte hoje, seu diferencial? Eu acredito que sim. A gente busca muita especialização. Vamos casar, hein, gente? Por favor, gente. Vamos Mentira, casar? cara, vamos não. Vamos casar, vamos formar. Você podia começar a fazer umas despedidas de solteiro lá, cara. Lá fora no bistrô. Tem um bar, você maqueia, faz tudo. Já resolve corta tudo cabelo, ali. faz unha, faz lanternagem, pinta, lixa. Porra, começa a fazer umas despedidas de solteiro lá, o couro com Pega o pulo da janela lá de cima da Aí, como é que fica piscina. interessante? Tá vendo? Faz paraquedas com bolsa. Tá vendo? Depois de um tempo ali que tiver no rock, todo mundo louco, as mulheres tudo se divertindo, maqueia, elas vão pra festa. Isso. Aí ninguém casa, né? Casa nada. nada. Vai nem sair daí. Casar lá Não, mesmo. é bom que faz aí já uma peneira ali, né? Quem quer casar realmente ou não. Eu acho válido, a prova de fogo ali de cara. Sim. Seleciona bem. Lógico. Seleciona. Vai Foi dar legal. uma Então graça. hoje o Salão Bistrô tem os outros empreendimentos lá em cima. Sim. E metas, alguma coisa e tal. A minha ideia nesse ano agora, é levar algumas atividades culturais para lá. Estou programando agora para janeiro para fazer a primeira roda de conversa, porque eu falo que eu tenho que aproveitar muito meu pai e minha irmã, porque eles são a parte inteligente da família, então a gente tem que usar para alguma coisa, né? E aí a minha irmã, a gente está tentando programar o primeiro tema da roda de conversa, que talvez vai ser beleza e seus padrões. A gente ainda está vendo que a gente quer fazer um cronograma para conseguir passar por vários temas tabus e não tabus que incomodam principalmente as mulheres, que atingem principalmente as mulheres. Então é uma ideia fazer a roda de conversa lá, provavelmente em janeiro tem a primeira. A gente quer fazer feirinha de troca, que não tem em Valença, e feirinhas culturais. Por exemplo, hoje o tema da feirinha vai ser feira esotérica. Aí a gente chama uma galera que vende cristais, a outra que lê mão, a outra que joga carta, que lê I Ching e faz o evento. O próximo vai ser hip hop. Então a gente vai chamar a galera que dança, a galera que faz rima, e aí vai fazer o evento. E tem uma galera em Valença. Tem uma galera em Valença que faz isso. E aí a gente queria fazer uma coisa assim, bem distribuída para várias tribos diferentes possam acessar. De tatuagem ali. Exatamente. Valença tem um monte de tatuador, mano. Isso aí. É esse mais ou menos a ideia. E a roda de conversa a gente queria passar por alguns temas. A gente começou até um projeto no meu Instagram que chamava Papo de Irmã,
Legal você conversar da internet, que eu queria te perguntar isso daí também. Que foi até no início da pandemia que a gente batia papo. A minha irmã, ela é muito estudiosa, tem faculdade, mestrado, tem um monte de Acho coisa que não dá lá. nem pra chamar ela. Eu não consegui trocar ideia com ela. Nem seu pai. Acho melhor deixar eles quietos lá. Imagina. E Já, assim, ela Só que ele tem de estuda faculdade, a gente tem de vida, cara. tipo isso. Já ele tá sentado ali. É. Vocês vão rir pra caramba das histórias dele. Ótimo. E aí ela ela estuda muito sobre diversidade. O mestrado dela foi em transexualidade na educação. E ela passeia muito ali pelo universo feminino, lê muito sobre feminismo, racismo, essas pautas assim bem Atuais, importantes serem importantes, discutidas. mas tudo muito levado para o lado feminino, porque, e principalmente da mulher preta, porque a gente tem, do que a gente tem estudado, assim, que a gente tem visto, até que eu vejo por influência dela, é o que é mais atingido, sabe? Se você for colocar, enfim, aí a gente vai entrar num assunto aqui que não é para essa hora, mas que é um tema importante da gente falar, da gente reunir mulheres para ouvir, os maridos possam ouvir também, falar sobre a desconstrução do machismo, falar sobre esse feminismo que às vezes é um pouco até exagerado, na minha opinião, exacerbado, que a gente nem deve considerar como um feminismo porque vem de uma outra origem, e aí a gente falava muito sobre isso no Instagram. Só que ela foi ficando sem tempo, eu também, ela estuda muito, o meu horário no salão é meio complicado, e aí a gente deu uma parada, mas a gente queria meio que levar isso para a roda de conversa, porque a gente fazia live. Durante a live as pessoas conseguem participar e tal, mas eu acho que na roda de conversa você consegue ouvir melhor as pessoas, elas colocar melhor, porque ali na live ela digita, tipo assim, fica eu e ela batendo papo e as pessoas digitando. Às vezes a pessoa vai atrapalhar, igual sim, eu agora, mas às vezes a pessoa quer falar alguma coisa junto, é o mesmo raciocínio. Sim, às vezes você passou por uma situação, perdeu o time. Isso. E às vezes precisa, assim, para as coisas se tornarem mais normais ou para as mulheres começarem a aceitar essa transformação e entender esse empoderamento, esse brilho real que a mulher tem, uma tem que ouvir a outra, porque cada uma passa por uma situação diferente, não diminuindo e menosprezando nenhum homem, mas se a gente for pegar o histórico, a nossa ancestralidade, a mulher foi feita para servir, para parir, E eu converso muito com minha irmã, que eu acho que assim, como a gente vive numa região aqui do Vale do Café, que teve uma influência muito grande do período da escravatura e era uma região muito violenta, eu acho que ainda tem muito resquício desse machismo aqui nessa região. Então, quanto mais você falar, quanto mais você orientar, quanto mais você puder fazer com que a mulher se sinta mais esclarecida e pense assim, não tô doida, realmente, isso não é certo acontecer comigo. Isso, eu acho que a gente vai conseguindo melhorar um pouquinho, mudar um pouquinho. Rola até um bloqueio, né, dela conseguir se abrir com outra pessoa, então, para poder falar. Ah, ela com certeza. outras histórias, ela fala, não, pelo amor de Deus, não vou ficar exatamente. calada, não, tá doido? Exatamente. E muda meio toda que isso. uma geração, né, da filha que vai vir com outra Exatamente. cultura, outra educação. Maneiro isso. Eu acho que a gente está vivendo a geração que vai trazendo a transformação. Eu brinco assim, eu tenho muito amigo machista ainda. Claro, a gente tem um machismo muito enraizado na gente. Mas olha o que a mãe dos meus amigos viveram, entendeu? Ainda vem de um período que a mulher não podia se divorciar, que a mulher não tinha espaço para trabalhar fora. Olha quanto tempo a mulher vota no Brasil, gente, entendeu? Então, assim, é uma coisa histórica que vai mudando devagarzinho e tem que ficar bom para todo mundo, né? Então, acho que é informando mesmo, conversando. E aí a gente vai tentar fazer isso na roda de conversa. Então a roda de conversas tem o objetivo de levantar as pautas que estão sendo importantes nos tempos atuais e discutir com a galera. Chega lá, o pessoal discutir, se conscientizar do que tem que ser falado e conversar e debater sobre o tema, que eu acho que é o mais ideal. Sim. Não ficar a guerra de interesses ou a guerra de opiniões para cá e para lá, mas chegarem e conversarem realmente. Um entender o ponto de vista do outro, legal, tal. Dá voz às pessoas. Eu já passei. É isso aqui. Tipo assim, eu já passei por isso, eu sei como é que é, eu sei o que você tá vivendo. Eu me compadeço com a sua dor, eu tô aqui pra te ajudar, pra te apoiar. É meio que isso, assim. Isso eu aprendi tal coisa, então que tal você pode fazer isso aqui com isso e tal. Dá um caminho, né, às vezes. Sim. E até a gente se informar mesmo, essa questão, tipo, quando eu tava fazendo o
esse Papo de Irmã no Instagram teve um tema que era o porquê enegrecer o feminismo. E aí a gente convidou até a mãe da Mariana, que é historiadora, e ela tem todo um histórico com o estudo da mulher preta e tal. E eu aprendi coisas que eu não sabia, entendeu? Até a forma de você falar, se você chama de preto, se você chama de negro, qual é a diferença. Então, assim, você vai aprendendo coisas que vão tirando um pouco esse racismo enraizado que a gente tem também. Foram 350 anos de escravidão, né? A gente, olha o nosso histórico. Então, a gente tem que aprender. É aquilo que o Babu Santana falou no Big Brother. É a hora da gente se calar e ouvir. A gente, que eu digo, nós brancos, que a gente tem, às vezes, às vezes não, a gente tem um privilégio. E é hora da gente aprender se as pessoas estão assim, nossa, Por que a gente tem, por exemplo, pensar nisso também, eu vi, né? O que você falou, por que eu sou mais? Não é mais, exato. Por que tem essa piadinha que menospreza uma pessoa que tem uma cor diferente da minha? Por que eu tô rindo disso? Não tem graça. Ou por que eu tô rindo de uma piada que fala de um cara que gosta de outro cara? Qual o problema dele gostar? O problema é dele, sim, é isso. A gente abaixar a cabeça e ouvir, entendeu? Porque a gente tá num lugar muito privilegiado. Aí é isso. Eu acho que o maior ensinamento é a conscientização. Sim. A gente não levar nada tão a sério igual hoje é vinculado, a gente levar a vida de uma forma leve, sim, e com respeito ao próximo. Claro, eu acho que é isso que tem que ser, termina, pelo menos na minha visão, é isso que tem que ser os princípios que devem ser seguidos. Se você respeitar a vontade do outro, cara, tá ótimo. O que ele faz, né? E onde entra a internet tudo isso? Onde entra a internet pra Maíra hoje? Então, a internet é um lugar bem complicado, né? Porque a gente ali é um campo minado, cara. Sim, verdade. O que tem de bom tem de ruim junto. Exatamente. Eu acho que assim, foi uma ferramenta, foi principalmente as redes sociais como o TikTok hoje em dia, Instagram. TikTok eu já tô meio velha pra ele, então eu tô mais ali no Instagram mesmo, ainda não evoluí pra essa parte não. Mas assim, eu acho que ele veio como até uma ferramenta, principalmente depois da pandemia, uma ferramenta de trabalho, principalmente, para muita gente. Potencializou, né? Potencializou. Você, às vezes, não tinha como mostrar seu trabalho. Ou, por exemplo, eu fiz uma maquiagem na Letícia, e ela foi num casamento. Letícia Spiller? A Gomes mesmo. E aí ela foi num casamento. E eu só conseguia mostrar o meu trabalho para as pessoas que estavam ali, ou que fossem... São os próximos, né? Exato, que fossem ver pessoalmente. Hoje em dia não, você pode tirar uma foto bem tirada do seu trabalho. Tá no mundo. Postar na internet. Exatamente. Viraliza hoje. Uma hashtag, né? Tá no mundo. Exatamente. Então eu acho que isso foi bom, mas eu acho que foi ruim também porque... você tá ali para ser acessado, claro. Mas as pessoas são muito... Acho que talvez principalmente as mulheres, que essa área que eu trabalho, estética, beleza, que traz uma ansiedade de uma expectativa, eu nunca tinha pensado nisso. É muito... você tem que estar ali o tempo inteiro, você tem que estar à disposição, você recebe mensagem o tempo inteiro, você é acessado o tempo inteiro. E se você não tá a fim de responder naquele momento, ou você tá no momento de lazer, aí você já tem um problema, entendeu? Então, acho que essa parte é a parte ruim. Do imediatismo. É o negativo. O negativo. De você ser acessível o tempo todo. Você tem que ser acessível o tempo todo. Assim, na verdade você não tem que ser. Mas quando você não pra quem tá mandando mensagem... Tem, a culpa desse lado ruim não é nem sua, vamos dizer assim. É das pessoas que não têm um pouco de bom senso ali também, né? Exato. Sábado, 9 horas. Tem tá dia um baile funk lá no Rio de Janeiro, uma hora dessa. Um baile charme, que a gente vai ainda no baile charme. Viaduto de Madureira. Vai pro Viaduto de Madureira. Então é lá, né? A gente fala disso direto, cara. Vai ser divertido. E ainda assim as pessoas mandam mensagem, né? Mandam. Domingo, 11 horas da noite. Ligam. Mas tudo bem, eu entendo. Sim. Dependendo da situação, dá pra entender. Às vezes não dá pra atender, mas dá pra entender ela te ligando. Às vezes ela fez uma lei em casa e quer que você resolva. Perfeito. Entendeu? Então, é uma visão que a gente não tem, né? O homem, no caso, não tem essa sim, ideia da parada. Sim. Então você consegue ver de uma forma. Às vezes ela tá mais... desesperada, mas eu nem vou poder resolver, às vezes, o problema. Cortou a franja demais. O que eu vou fazer? Não dá. Mete um aplique na franja, tem como? Não tem? Tem, hoje em dia tem. Tá aí, pô. Hoje em dia tem jeito pra tudo. Minha mãe fala que pra tudo tem jeito, só não tem jeito pra morte. É isso aí. E eu tô vendo esse verde aí no seu cabelo, ficou maneiro, né? Ficou legal, né? Porque eu fiquei jovem.
Tá certo. Já tinha pintado ele de outra cor antes, assim, Nunca. dado uma viajada? Não, quando eu era criança, uma vez eu pintei de papel crepom vermelho, fiquei igual curupira. Aí eu falei, Caipora. não, fiquei muito esquisita. E não saiu o troço do meu cabelo. Aí, cara, a minha sobrinha foi lá no salão essa semana e pediu pra fazer um arco-íris no cabelo. Aí minha irmã comprou a tinta ficou lá à toa. Aí eu falei, só uma mechinha. Quando eu vi, já tava metade da cabeça. Ótimo. Aí ficou bom. Tô bem jovem. Piercing no nariz de novo. É isso aí, cara. Idade tá dentro da cabeça. Com certeza. Tá certo. Você tem idade de adolescente, de jovem, mas com a maturidade de uma mulher já velha. Às vezes eu me acho até velha demais. Muita preocupação, muito problema. Equilíbrio, né? Igual a gente vê na internet que fala droga e lasanha. Droga e lasanha, não droga e salada. Você gosta mais do que lasanha, salada, já misturou Sim, tudo. já. Mas é por conta essa coragem que você falou que eu tenho, ela vem acompanhada disso, vem acompanhada de uma preocupação exacerbada, porque você está o tempo inteiro pensando nas contas que você tem que pagar, no boleto, se você não pode beber muito naquele lugar porque tem alguém que você atende, então às vezes você fica um pouco engessada, assim. Mas eu tô desengessando. Uma preocupação com a imagem, você diz assim. Também. Toda hora você tem que ficar se blindando, ficar se Valença é uma pulindo. cidade pequena, né? É difícil, complicado. Também complica um pouco mais, né? E a preocupação do dia a dia do empreendedorismo, daquilo que você falou aqui, o que é difícil no início? Para o empreendedor é difícil o tempo inteiro. É uma cliente profissão que não tem férias, não tem quase 13º, benefício nenhum. Exatamente. Uma cliente liga desmarcando numa semana que você tem muito boleto, você já fica, ai meu Deus do céu, ai minha Nossa Senhora, mas é tudo certo no final. E o que você diz? Porque uma coisa que eu achei super importante que você falou aqui, que você foi para educação física, fez odonto, tal, não sei o que, mas sempre, no final das contas, você priorizou a parte da estética, que é que você gosta de trabalhar. Para quem se vê hoje numa situação parecida com a sua, de que não está feliz realmente no que está fazendo, mas está ali ou cumprindo um sonho de alguém que gosta muito e tal, não sei o que, então, os ensinamentos que você teve dessa pivotagem que você fez na sua vida. Eu acho assim que eu não tenho como estar no lugar de cada um para entender o que está passando, mas assim, eu entendo que tem mãe que tem o sonho de ter ser empreendedora, mas tem filho, tem conta para pagar e tá no emprego que não tá gostando e tudo. Mas eu acho que é meio... Tem gente que vai falar assim, é fácil falar isso, porque já clichê, tá com a vida clichê e tal. Mas, cara, quando você faz uma coisa que você gosta, o seu esforço máximo é meio que se você tivesse trabalhando com uma coisa que você não gosta e o seu esforço mínimo fosse o seu máximo quando uma coisa, sabe? Tipo assim, quando você tá fazendo uma coisa que você não gosta, qualquer mínima coisa que você for fazer, você se estressa, você fica irritado, aquilo, se uma coisa dá errado, por exemplo, na época que eu tava no odonto, eu ia fazer uma restauração, tava só com aquela cureta esterilizada, aí aquela caía no chão, aí eu já queria quebrar o negócio, tudo. Exatamente. Então, tipo assim, se eu tô fazendo uma maquiagem, um pincel caiu no chão e eu não tenho outro que ele tá sujo, eu vou usar um outro, vou dar um jeito, tá tudo bem, então assim, quando você faz o que você gosta, isso eu posso dizer na prática, apesar da transição ser, na visão de algumas pessoas, um pouco perigosa, a gente ter medo de se arriscar, eu acho que vale muito a pena. Você vai passar um pouquinho de aperto, claro, porque você vai ter que aprender muita coisa que você não sabe para você conseguir tocar o seu negócio, porque não é só você, por exemplo, eu faço biscuit. Tá, eu vou abrir uma loja de biscuit, você vai ter que saber administrar, limpar, toda a parte da lidar gestão com o cliente, ali. Exatamente. Então, assim, se você estiver disposto, você tem que estar disposto. Eu não aguento mais trabalhar com isso. Eu preciso mudar. Isso que eu amo. Aí você se entrega, aí você tem que se entregar. Como diz o outro, vende a alma. Você vai se matar, você vai ficar 2 anos trabalhando sem ter retorno, às vezes, vai trocar cebola, vai conseguir pagar seu aluguel, sua luz e tomar uma cerveja no final de semana, quando conseguir. Mas você vai chegar em casa e vai dormir tranquilo, entendeu? Tipo assim, você vai pensar, pô, que saco, vou ter que arrumar aquela restauração que eu ia fazer ontem, que caiu a pureta no chão, eu queria arrancar o dente. Você não vai ter esse problema, entendeu? Então é notável que valeu a pena isso tudo. Com certeza, muito a pena. Mudaria várias outras vezes. E essa semana eu tava aproveitando o ensejo, tava indo pra Petrópolis com meu pai pra almoçar lá, Natal, aí a gente conversando, perguntando. Aí ele, é isso, é porque eu tô
tô terminando uma pós agora em visagismo. Visagismo? Visagismo. É você vê o paisagismo? É tipo paisagismo. O visagismo é o paisagismo do Especialista em ver. rosto, cabelo. Exatamente. É tipo isso. Você fazer um curso para se especializar em ver o paisagismo. Tipo isso. O paisagismo, você vai ficar vendo só ele. É entendeu? tipo isso. É você estudar a harmonia da pessoa entre cor, que combina com ela, cabelo, corte, sobrancelha. É meio que montar a imagem da pessoa. Harmonia ali, Isso. contexto. Pô, maneiro. Aí eu falei com ele, eu tô terminando, acaba agora dia 6 de janeiro, não sei o quê, tô querendo fazer outra. Ele, em quê? Aí eu falei, então, tô querendo fazer uma em psicomotricidade infantil. Ele até olhou pra trás, ele, hã? Ué, mas educação física de novo? Eu falei, o que que tem? Qual o problema? Conhecimento nunca é demais, né? Maneiro, né? Psicomotricidade. Psicomotricidade. E por que isso? Porque... Tudo bem, o visagismo a gente entende. Sim. É um complemento de, né? Uma reunião do... Mas, e aí? Então, por quê? Primeiro que eu sou autônoma, então quanto mais eu trabalhar, melhor pra mim. Com certeza. E segundo, assim, eu gosto muito, muito, muito de criança, tipo, criancinha, pequenininha. Uhum. E eu venho reparado com filhos de amigas, conhecidas, crianças que vão lá no salão, o quanto as crianças estão, principalmente pós-pandemia, com dificuldade de ter os estímulos necessários, tanto dentro de casa quanto na escola, principalmente porque ficou esse tempo sem pandemia, e creche, que às vezes nem é obrigatório ter um profissional de educação física para estímulo do desenvolvimento motor inicial. E as crianças não sabem andar, elas não sabem correr. Meu sobrinho corre, parece um bonecão do poço, todo solto. Muito videogame, muita tela. Então elas vão pulando fases do desenvolvimento motor e a idade vai chegando, a idade vai chegando, exatamente. Não foi. E lá na frente é muito pior. E aí eu tenho visto que assim, isso é uma coisa que tem crescido muito no mercado e na região ainda não tem ninguém que trabalhe com isso, pelo menos até onde eu sei. Você só consegue acessar isso em Volta Redonda ou Juiz de Fora. E eu acho que daqui a um tempo, essas Baby Gym, que eles chamam, que são as academias da criança... Baby Gym, Gym de academia... E Baby de criança. Vai acabar virando meio que igual a gente vai à academia, as mães vão começar a levar. Por quê? As mães estão cada vez com menos tempo de fazer isso dentro de casa, porque não é toda mãe que tem o privilégio de poder dedicar a vida dela ao desenvolvimento do filho. E a mãe ou o pai, que seja, e porque o mais fácil é colocar ele em frente a uma tela. Perfeito. Então tá mais confortável. Exato. Então eu acho que tá ficando vai começar a ter muita procura. Perfeito. E deficiência vai ser uma necessidade, de profissionais. Né? A Michelle, até eu conversei um dia com ela super me incentivou, falou, a profissão daqui a 5 anos está explodindo. Porque não vai voltar atrás. Não as telas estão aí, elas não vão sair. Vai ser cada vez mais. E vão ter mais telas e Exato. tal. Pandemia, então, exatamente. Isso. Então você vê uma academia com um espaço Baby Gym. A ou... hora da mãe do personal dela com o personal do Sim, e do você filho. pode fazer da até mãe, fora de um ambiente de academia. Por exemplo, eu tenho uma sala na minha casa que eu consigo botar tapete almofadado na sala toda, consigo comprar os acessórios, porque você pode trabalhar com no máximo 3 crianças ao mesmo tempo, de estímulos parecidos, de idade parecidas. Então é uma coisa que você pode atender em qualquer lugar. E a hora-aula é praticamente o dobro do profissional normal, do personal. Pô, legal. E quem realmente investir nisso tem uma preocupação com o próximo ali, né? Sim, com as crianças ali. Exato. Porque, como a gente falou aqui, isso daqui não vai mudar. A rotina de hoje em dia só vai piorar. Só vai piorar, exatamente. Legal. E assim, eu não consigo me ver... Eu amo cabelo e maquiagem, mas eu falo assim, eu não sei se eu vou morrer cabeleireira. Pode ser que eu morra dona de salão, mas cabeleireira eu não sei se eu vou morrer. Maquiadora, eu vou morrer maquiadora. Mas eu não sei se eu vou ter coluna pra maquiar pro resto da vida. Então eu tenho que começar... vou fazer 32 anos, eu tô nova. Que então eu isso, tenho que parece. Me aventurando em algumas outras áreas para que eu consiga não ficar maluca de trabalhar só com o que eu trabalho e começar a ganhar dinheiro de outra forma também. Dá uma diversificada, né? Sim, exatamente. Que é importante também. Tudo bem que você tá num ramo que é super aquecido. Sim, é super aquecido. Da beleza, mas diversificar é essencial. Ao mesmo tempo que ele superaquece nos atendimentos, você também vai ficando muito fadada daquilo, sabe?
Tipo, meu ombro já não é mais o mesmo. Eu trabalho com isso não tem nem 15 anos ainda. Eu já sinto dor nos ombros. Então, assim, claro que eu tenho que pensar em me cuidar e tudo, mas é uma profissão que a longo prazo você sente muito ela. Psicológico, tem dia que eu fico cansada. Eu acredito muito nessas coisas de energia, de chakra. Então, assim, tem cliente que eu atendo, não é culpa da cliente, mas às vezes ela não tá num dia bom, ela tá pra baixo, ela teve uma briga no trabalho com o marido. Cara, eu acabo de atender esgotada, eu tô morta, minha vontade de chorar. Então... E o trabalho por si só toma um tempo, né? Às vezes você vai fazer uma maquiagem com uma maquiagem... Vamos pensar, uma maquiagem normal e uma maquiagem bem elaborada. As de formatura, de casamento. Normal, 40 minutos. De por noiva, pessoa. por exemplo, 1h30, mais ou menos. Então, 1h30 fazendo aquilo. Cabelo, tem cabelo que eu começo 9 da manhã, acabo 5 da tarde. Um cabelo. E dá pra você ir fazendo outro ao mesmo tempo? Para alguns profissionais dá, para mim não. Não, porque eu sou muito chata, assim, de detalhe e porque eu sou um pouco devagar por ser detalhista. Perfeito. Então, se eu coloco alguma coisa no meio, eu atraso a minha vida, a vida da cliente, a da outra que vê. Então, eu prefiro, tipo, quando é louro, que é uma coisa mais demorada, eu prefiro marcar. Às vezes eu faço assim, por exemplo, eu marco 9 horas da manhã para começar. Eu sei que eu vou acabar umas 2 da tarde. Aí eu coloco uma cliente ali 2h30. Às vezes eu até atraso um pouquinho com ela, mas no meio eu não coloco. Entendi. Porque às vezes nem dá tempo, você fica muito tempo aplicando produto, aí se eu fosse Deve ter subido o preço de tudo, né, cara? Tudo. O material, né? Tudo. Porque a maioria por mais que a gente trabalhe, eu consigo trabalhar com uma marca nacional muito boa, muito dos componentes vem de fora. A matéria-prima vem de fora. Das coisas de fora. Né? Ficou escasso? Teve um período que ficou ruim de entrega, assim, porque ficou faltando uma matéria-prima ou outra, mas não acontece muito porque o mercado cosmético cresceu muito no Brasil no sentido de fabricação. O Brasil aprendeu a se inspirar em outros cosméticos, em cosméticos importados de excelente qualidade e conseguir fazer esse cosmético com preço muito abaixo do que é o cosmético. Até porque, se é um cosmético importado, geralmente ele não é famoso só nos Estados Unidos ou só num país da Europa. Ele é mundial. Por exemplo, a Wella, a Chosprof, são marcas conhecidas mundialmente. O Brasil algumas empresas conseguiram fazer similares sem estar, como é que eu posso dizer, sem estar pirateando, não uso o mesmo nome, mas uns componentes muito parecidos, com preço muito abaixo. Então a gente às vezes, tipo assim, a marca que eu trabalho sempre, que eu tô acostumada a comprar, não tem, mas da mesma fábrica que eu compro, eu sei que fabricam para outras marcas nacionais com preço mais ou menos. Então falta um, você pega outro, mas o ideal é você trabalhar sempre com a mesma marca. Entendi. Mas o Brasil melhorou muito, tanto no ramo de cosmético capilar, quanto de maquiagem também. Perdeu algum material, algum produto nesse tempo que ficou fechado? Ponto de validade, essas coisas? Não. A validade é bem extensa. Pô, que bom, né? Não perdi, não. Algumas coisas, assim, tipo, meu lavatório deu problema, porque eu tive que mudar ele de lugar para levar. Durante a pandemia eu levei para minha casa, que eu fiz alguns atendimentos em casa, aí quebra uma peça, queima um negócio, mas de boa, dá pra arrumar. Você pode falar um pouco sobre a terapia que você fez? Nossa, foi maravilhoso. Você acha Eu faço ainda. Você acha interessante isso? Cara, eu acho primordial na vida de qualquer pessoa. Eu tinha um pouco de... Não é preconceito, assim, mas eu tinha um pouco de... Eu falava assim, cara, eu vou pagar pra sentar, pra contar meus problemas pra uma pessoa. Eu não conseguia realizar isso. Não te falaram, não? Você já deixou um dinheiro ali? Se pra contar pode problema, apagar tudo aí, tá, gente? Se pra contar problema, você tá pagando, a gente trocando ideia. Então, imagina. Melhor de tudo, trocar ideia de graça. Né? Sim. Eu entrei pra terapia na época, assim, eu não tive uma influência dos meus pais, de nada disso não, porque é aquilo que a gente falou das gerações, eles têm uma outra visão sobre essas profissões que são mais novas, né? Não que tivesse faltado incentivo, até porque era minha mãe que pagava, então... Mas assim, eu reconheci que eu precisava de terapia, porque eu tenho uma prima que fazia, a Karine, que fazia
psicologia na época, e a gente conversava muito e tal, e eu vivia um relacionamento bem abusivo, bem pesado, que refletia em tudo na minha vida. E começou a me fazer ser uma pessoa que eu não era, no sentido de ser mais nervosa, falar com mais agressividade com as pessoas, entrar em muitos conflitos pessoais. E aí eu fui pra terapia por conta disso, de começar a ter crise de ansiedade, coisa que eu nunca tinha tido, entender o processo. E naquela época eu fiz uma linha terapêutica que era bem imediatista, assim, bem pra quem tá com ansiedade, pra quem precisa resolver um problema agora. Aí fiz a terapia, foi ótimo, aí fiquei um tempo sem fazer e aí voltei pra terapia ano passado, mas em outra linha. Hoje em dia eu faço psicanálise e é maravilhoso, assim, tem todo o meu amor. Então você acha que tem que ser uma atividade constante que as pessoas têm que fazer? Assim, pelo menos eu, sim, porque suas demandas vão mudando, seus problemas vão mudando. Por exemplo, às vezes quando você tem um problema muito grande e você não está sabendo como lidar com ele, você acaba descontando nas pessoas mais próximas. Isso é inconsciente, é do ser humano. Então, a terapia me ajuda a ter muito essa noção de autorresponsabilidade, do que eu tô passando, se isso é culpa minha, se isso é do outro, como lidar com isso. É claro que a prática é muito diferente da teoria. Mas se você tiver uma concepção formada do que você está vivendo, você pode estar vivendo aquilo ali e ser ruim. Mas se você estiver vivendo aquilo ali ruim, mas consciente do que está acontecendo, eu acho que você consegue lidar melhor com seus problemas, você consegue sair do problema com mais facilidade. Eu acho, assim, primordial. O jogo da questão ali é dar consciência pra você do que tá acontecendo. Da terapia? Eu acho que entra em vários quesitos, assim. Em alguns momentos você usa como um desabafo, porque às vezes tem alguns problemas que são repetitivos. E você não quer ficar enchendo o saco dos seus amigos, que já estão de saco cheio de ouvir aquilo ali. Você acaba influenciando os amigos também. Exato, algum claro. tipo de atitude e tal. Então, a terapia sempre... A sensação que eu tenho é assim, que a confusão tá aqui, ela vem assim de helicóptero por cima, me coloca pra dar uma visualizada, depois me põe no chão de novo e fala, agora o problema é seu, vai lá, resolve. Ou não, e se não der pra resolver, tá tudo bem, a terapia me faz entender que tá tudo bem, que eu faço tudo no meu tempo, como é possível pra mim. Resolvido, né? Não pegar outras pessoas como referência de resolução de problemas, ou eu tenho que ter a coragem que a Maíra teve e abrir meu negócio. Não, se você não consegue isso, tá tudo bem, você vai viver baseado naquilo que você consegue. Te deixa mais perto de você mesmo, eu acho, assim, cada vez mais. Quanto mais você vai passando pela terapia, mais você vai se conhecendo, porque vem os questionamentos que às vezes você não sabe responder na hora e você fica com aquilo na cabeça, pensando. E uma questão muito minha da terapia é essa, que você brincou, você estava trabalhando até agora. Eu falei, eu trabalho muito. Uma questão grande minha na terapia é isso, eu não consegui, às vezes, não falar, não deixar o trabalho ser a prioridade da minha vida. E eu tinha um problema imenso com isso. Eu não sabia falar não para as pessoas. Se as pessoas quisessem fazer o cabelo num domingo, eu ia. Não, vou, pode deixar, você tá precisando? 6 horas da manhã, no domingo? Não, eu vou. Então, eu fui aprendendo a lidar com isso. Não é minha hora, não é meu momento. E aí... Se respeitar. Exato, você vai se respeitando. E às vezes é uma questão tão pequenininha, mas que te incomoda tanto. Tipo, eu não sabia falar não. Não tô afim de fazer. Não só pro trabalho, pra tudo. Qualquer coisa, qualquer pessoa me pedisse, eu acho que eu faria, sabe? Porque eu achava... Não é que eu achava, eu acho que, não sei, a minha vivência talvez de estar sempre trabalhando com pessoas, eu me sentia muito útil servindo as pessoas. Só que às vezes eu estava deixando de fazer 1000 coisas pra mim, pra estar ali à disposição de alguém que nem ia valorizar aquilo que eu estava fazendo, sabe? O aprender a falar não foi, acho que a chave da minha terapia. Não pros outros, às vezes é sim pra você, né, cara? Exatamente. Você fala um não pra uma pessoa, você tá falando sim pra alguma coisa sua. E aqui, uma dúvida. Já que não vai ter um ensaio fotográfico dela, quanto tempo ela vai ficar com essa maquiagem? Até ela tirar. Mas... Passei super bonde, tava chovendo. Eu ia ficar com essa porra na cara. Você imagina, Você ia dormir assim, cara. Ué, faz ensaio em casa, né? E não sai no dia seguinte não, tá? Se você não tirar, não sai não. Então, é daquelas que vai ficando e... Aí tava chovendo, gente. Tive que, botar uns negocinho lá pra durar mais. Um reboco a mais ali. Chuva doida mesmo, hein? Não, choveu muito. Então esse é o seu propósito, Maíra, servir as pessoas.
Não, então. Aprendi que não. Só quando eu tô dentro do salão. Fora de lá, não. Só se eu quiser. Legal. A gente acha você nas redes sociais? Conta aí pra gente. Acha, tem meu perfil pessoal, que é o Maíravilhosa. E tem o do estúdio, que é o MR Estúdio de Beleza, tudo junto. O Beleza é BLZ. Aí lá ficam meus trabalhos, lá no meu pessoal, de vez em quando eu posto umas bobeiras lá, foto minha. Meu... Seu momento. É, meu momento. Perfeito. Bistrô, os horários pra gente poder ir lá? O bistrô funciona de segunda a sábado, de 10h30 às 2h30. E de terça a sábado, de 7 às 11 da noite. Segunda a sexta é almoço, no caso. Segunda a sábado é almoço. Entendi. Todo sábado tem feijoada. Você tem Orkut? Pô, cara, cancelaram meu Orkut. Isso aqui? As Não? diretrizes. Eu ia deixar um depoimento pra você. Mas não pode aceitar, não. Eu publiquei um palavrão, eles cancelaram a minha conta. Te deram ban no Orkut. Tá. Galera, Vai se nem acostumando sabe o que aí, é Orkut, né? Nem sabe. ICQ, caraca, ICQ é muito mano, vai ter muita antigo. gente que vai assistir que não vai. Isso Que não aqui teve eu não sei o Orkut. que é. MSN. Que é isso, cachorro? MSN eu tinha. O ICQ é o MSN antes. Era número. É pré-histórico. Isso aqui é pré-histórico. Era Aí aquela veio o florzinha MSN. coloridinha. Lembra Não não? lembro, não. Que é isso? Lembro do MSN, que bom. Você me colocava senti analfabeto estrofe de digital. música pra mostrar pras meninas que você tava apaixonada no MSN? Botava. E ficava trocando toda. Entrou Toda- e saiu, entrou e saiu. pra pessoa entrou e ver. saiu. E o Nick? Seu É, nickname. então, entrou e saiu. Você cutucar os outros, vibrava aquela porra. Aí tinha mesmo, chamaram atenção. Caralho. Era ótimo, que época boa. Era maneiro aquilo. É, a preocupação- E o Porque aí preocupação ficava era a gente só chegar em casa. o computador. Você não levava... Hoje em dia a gente leva MSN pra Exato. rua, que é o WhatsApp. Não, e na minha época, a gente não tinha computador em casa, minha E na irmã. Lan House. Lan House, velho. O A internet dia inteiro. discada. O dia Ficar inteiro. aquele barulho. trrr. E só entrava depois do que? Era depois de Meia-noite, meia-noite? que era um pulso só. É, então, Aí ia podia na Lan ficar. House, pagava 1,50, ficava na Lan House. Que na uma época era hora. 1,50 na época. 1,50. E tinha o 50 quê? Devia ter 2 pessoas no MSN pra Você conversar. jogava Counter-Strike? Jogava, mas era bom não. Eu também não era boa, Eu não. flertava só na internet. Eu ficava só flertando, não arrumava nada. Ia pra Você Lan abrava House, o bate-papo da MSN. UOL. Tive um romance na UOL muito bom. Mas era. Qual que era? Era tema livre? Tema livre, tinha cidades por região, Cidade, Valença, E os nomes que tinha? Cabulosa. Com vários caracteres muito loucos. Muito top. 4 metros. Nossa, que puta nostalgia do caralho que eu tive aqui. Tinha os Muito nomes antigo. doidos mesmo. E eu fiz um amor lá no. Época no UOL. do Como assim, Café cara? Brasil. Ah, eu conheci uma pessoa lá, foi maneiraço. Mas era pessoa mesmo? Era, porra, a gente se encontrou, Vocês quer parou de se falar há pouco tempo. Cara, vamos fazer um episódio só disso daí. Há pouco tempo não, né? Então, se falar mesmo tem um bom tempo. Mas foi sensacional, velho. Experiência única. Maneiraço. Maneiraço. Você ficava esperando a van pra ir pro Café Brasil, ali na esquina da Danilo Peçanha. É. Encontrou ela ali. Café Brasil? Pô, você não foi no Café Brasil? Pior que não. Café Brasil era lá perto Da tenda. da tenda, é. Nunca fui. Comecei a sair tarde. Só Eu comecei fazia a sair merda muito só. nova. Tarde no horário, você fala. Tarde de idade mesmo. Ah, que isso. Eu comecei a sair muito nova. Eu comecei Peguei- tarde. mas eu não peguei, por exemplo, ali no casarão antigo, em frente ao Boticário, já não. Já Eu era também não muito fui, nova. não. Peguei Foi no eles Barcelona? ali. Foi antes de pegar Fui, fogo? Claro, Antes de pegar não fogo. Fui. Barcelona, claro, Domingueiro Real. Isso aí, ficava 2 horas na fila pra comprar ingresso de R$1. Tomei um tombaço, primeira vez que eu fui no Barcelona. Na pista tinha um ressalto, assim, um degrauzinho pequenininho. Eu passei direto nele. Plena. Nossa! Caí de joelho no chão, velho. Ai, que vergonha. Pulsa de cerveja já ficou como? Não, eu nem bebi nessa época. Pra que eu saí? Mas no chão devia estar lotado. Ah, É, sim! Nossa, fiquei toda molhada. Fui embora, com certeza. Nossa, acabei com a minha vida. É isso, acabou o rolê, um tropeçãozinho só. Já teve muito baile aqui em Valença, né, velho? Muito. Ah, Os agora vai havaianos, voltar. hein? Vai voltar agora. Será? Funk Ah, mesmo. volta. Era maneiraço. Tomara que volte, né? Vai voltar. Tomara. É um novo normal, mas vai voltar. É, Vacinem. já tá tendo uma coisa. Vacinem-se, por favor. Valeu, Maíra. Pô, eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí por confiar no nosso Contar projeto, um pouquinho. Pô, muito maneiro. por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite. Foram 1 hora e alguns minutos que a gente nem viu passar. É. Pô, muito E legal, aqui, cara.
a gente vai puxar a orelha e vamos estar lá presente nessas conversas aí, nesse projeto lá do Bistrô. Com certeza, E com vamos certeza. voltar aqui para conversar sobre isso. Vamos, com Vai ser certeza. maneiro. Vai ser muito bom. Beleza? Parabéns. Parabéns para vocês pelo projeto, muito legal. Acho que a gente vai poder conhecer muita gente que a gente já conhece, mas de uma Perfeito. forma mais Conhecer profunda. realmente a pessoa, Conhecer né? realmente a pessoa, Essa dar é a voz a algumas pessoas que talvez não teriam essa oportunidade. Pô, destravar essas pessoas também, que são interessantes ao Sim, extremo ao extremo. e simplesmente ficam ali reclusas e tal, mas essas pessoas a gente quer destravar e trazer pra cá. Com certeza, vai ser muito legal. Muito bom. Obrigada mais uma vez. Sucesso no projeto. Amém. Que depender da gente, estamos aí. E foi um prazer. Vocês vão estar lá, com certeza. Obrigado por ter trocado o seu descanso de segunda-feira, que é seu dia de Imagina. folga, para vir conversar com a gente nessa chuva louca, que é Foi bom ficar ótimo, em eu casa. adorei. Foi muito maneiro mesmo. O dia que vocês quiserem também eu posso vir para falar de besteira, porque hoje a gente falou sobre muita coisa importante e interessante. Eu não podia passar uma impressão de como era logo na primeira, né, gente? Então a gente vem e mostra, não, ela estudou, ela trabalha, ela, né, uma A primeira pessoa- impressão que fica, claro, né? uma Depois a pessoa gente que se importa com as outras pessoas. Aí depois a gente conta, depois eu conto as merdas. Tá certo. Que são boas, né? Depende. Do ponto de vista. Pra quem? Pra mim? Aí, pô. Tô viva. Ótimo. É isso. Muito obrigada. Valeu, galera. Até mais.